Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro civil Felipe e a gente já viu muito pilar sendo executado totalmente de maneira errada, de certa forma até inacreditável. A gente nem sabe como muitas dessas obras ainda está em pé. Pensando nisso, eu quero trazer para vocês uma maneira de otimizar e fazer de maneira correta, seja no projeto ou na execução, os seus pilares. Tranquilo? Quero trazer os principais pontos que tem que ter atenção e como fazer de maneira correta para economizar aço, concreto, tempo e principalmente para não ter dor de cabeça. Beleza? Então bora lá! Para a gente ter um pilar muito bem executado e otimizado, que é o principal objetivo desse vídeo, a gente tem que começar a fazer as análises ainda no projeto. A posição do pilar vai contribuir muito com o aumento ou a redução da armadura. Eu digo isso por conta da inércia do pilar. Sempre posicione o sentido de maior inércia do pilar no sentido onde tiver a viga que recebe mais carga. Dessa maneira, essa maior inércia, maior rigidez, vai conseguir puxar mais carga de maneira mais limpa e transmitir para a fundação. Como está no sentido maior do pilar, vai demandar menos armadura, já que o concreto ele é muito resistente à compressão. Então a gente faz com que essa inércia trabalhe a nosso favor e otimize o uso do concreto. Do contrário, se a gente virar o pilar no sentido de maior inércia, como acontece por conta aí de limitações arquitetônicas, a área de aço vai aumentar muito, porque a gente vai ter um pilar que vai se mover no sentido dessa viga. Como ele está invertido, ele tem menos seção ali, menos área de concreto. Então dessa forma ele vai sim precisar ter mais armadura. Então o sentido de inércia do pilar é a primeira coisa que a gente tem que pensar na hora de posicionar os pilares, seja no projeto ou na hora de você executar a sua casa por conta própria. A dimensão mínima dos pilares, a NBR, ela fala de 360 centímetros quadrados. Isso vai dar um pilar de 14 por 30 mais ou menos, que é uma dimensão padrão que a gente costuma utilizar. Porém, tem a norma de desempenho, que ela permite uma área menor. Porém, isso limita a altura da sua residência. Se você tem um pé direito aí total, somando o térreo e a parte superior maior que 6 metros, já não atende. Você precisa ter esses 360 centímetros quadrados de área. Tá? Essa questão da área é muito importante, porque quando a gente reduz ela, não atende mais a NBR 6118, a gente tem que adicionar fatores de segurança maior, a gente tem que majorar a carga. Dessa maneira, o pilar vai precisar naturalmente ter mais aço, mais área de aço. Então evite utilizar pilares com área menor que 360 centímetros quadrados. Nessa questão ainda de área, tem a questão da espessura do pilar, da espessura, da largura e comprimento, claro. A gente sempre tem que trabalhar com o pilar na mesma largura que o bloco de fechamento. A gente costuma utilizar muito o bloco de 14 para fechamento interno ou de 11,5. Eu sempre recomendo utilizar o bloco de 14 porque um pilar de 14 ele tem uma resistência muito melhor que um pilar de 11,5, por exemplo, que teria o bloco de 11,5. Quanto mais fino, menos otimizado ele vai ser. Então a gente acaba economizando ali na alvenaria, mas gasta mais em aço. Então acaba não sendo tão vantajoso, principalmente quando a gente tem cargas bem elevadas. Quando é apenas um muro de divisa ou uma casinha que não tem laje, beleza, tranquilo, não vai alterar muito no cálculo final. Como eu falei para vocês no começo do vídeo sobre área de aço, que aumenta muito a área de aço, tem a questão da área mínima também. Pilares, pessoal, tem que ser ferro de 10 milímetros no mínimo. Tá? Isso para residências normais, sobrado, enfim, pode até ser 4 ferros, né, que é o mínimo que você vai utilizar. Não utilize menos que isso. Porém, existem exceções que eu até recomendo utilizar ferro de 8 milímetros. Lembrando, pilar treliça nunca, para nada utiliza ele. Nem para a casinha do cachorro você utiliza ele, porque você vai ter problema um dia. Não pode ser de imediato, mas ao decorrer da vida útil da sua residência, que vai reduzir bastante, você vai ter. Se é um muro apenas de divisa, se é uma casinha que não tem laje, pode utilizar ferro de 8 milímetros, que é muito melhor que o pilar treliça. Tranquilo? Então pense bem, ferro de 10 milímetros e 8 milímetros quando
for casos muito simples mesmo. Outro ponto que a gente consegue otimizar muitos pilares é o traço do concreto. Se a gente tiver um controle legal, bacana do traço de concreto e até aumentar o FCK dele, a gente consegue reduzir bastante a utilização de aço. Reduzir a utilização de aço e o volume de concreto. Então é uma conta que tem que ser equalizada. Então pense bem no FCK do seu pilar e evite rodar ele em obra de maneira descontrolada, sem ter ali um traço bem definido, né? Um estudo para você ter uma resistência adequada. Outra maneira de otimizar muito está nos vãos entre pilares. Sempre tente manter entre 3 a 5 metros, que é uma distância entre pilares onde a viga não vai gerar tanto momento. Passou disso, vai começar a gerar momentos muito altos, transmitir para os pilares e fazer com que a gente tenha uma área de aço muito maior. Então, se você conseguir distribuir pilares, aquela famosa briga de engenheiros e arquitetos, né? Vai mais um pilar. Arquiteto não quer pilar em lugar nenhum, mas precisa, né? Tem que fazer parar em pé a obra. E a estrutura vai ficar escondida. Então, tente distribuir de maneira ali bacana os pilares. 3 a 5 metros vai atender muito bem. O travamento dos pilares nos pavimentos ele é muito importante, porque quanto mais alto é um pilar, mais sujeito a flambagem ele está. Quanto mais sujeito a flambagem, maior a área de aço, maior a sua seção precisa ser. Então, sempre que você puder, trave eles nos pavimentos, tá? Se é uma fachada que vai ter ali um vidro que vai de fora a fora, tente travar nas lateral, com a laje, de alguma forma para você ter ali a redução do L livre, né? Que é o comprimento livre do pilar que vai ter a flambagem. Então, quanto mais travado, mais travamento, mais otimizado vai ser o seu pilar também. A gente não pode esquecer, quando a gente fala de ferragem de pilar, dos estribos. Estribo, no mínimo 5 milímetros ou 6,3 e com distância ali máxima de 20 centímetros em casos simples, pessoal. Casos bem simples. Em casos onde a gente tem uma flambagem muito grande, eu sempre recomendo utilizar o estribo complementar, que é aquele S, que geralmente faz a junção das barras do meio, que eles ajudam bastante na questão da flambagem, né? Então, além do estribo normal, né, a gente vai reduzindo o espaçamento dele, chega horas que a gente precisa desse estribo complementar. E por último, pessoal, para encerrar esse vídeo de hoje, vocês até viram algumas fotos no começo, lá antes da vinheta, sobre alguns pilares com vazios, bicheira, que é a concretagem. É um grande problema, porque quanto mais a gente aumenta o FCK do concreto, menos água ele tem, então menos trabalhável ele é. Então, por isso que é uma equalização, por isso que eu falei isso para vocês. Tem sempre que equalizar resistência, armadura, dimensão, inércia. Então isso a gente vai jogando, fazendo ali as alterações e simulando para a gente ter a otimização maior do pilar. E a concretagem é essencial. Evite concretar um pilar, né? Se vai concretar ele inteiro, pessoal, joga um pouco de nata de cimento antes de jogar o concreto. Vibra bem, tá? Desça o vibrador, bata na forma com colher de pedreiro. Tem até algumas furadeiras o pessoal colocar na função martelete e vibra a forma para que o concreto ele adense, porque essas bicheiras elas prejudicam muito. Caso aconteceu, deu bicheira, foi um descuido, grout. Não existe massa forte, pessoal. Recupera com grout, beleza? Espero que tenham gostado dessas dicas e com certeza nenhum daqueles casos que vocês viram bizonhos de pilar mal executado vai acontecer na sua obra se você seguir cada passo dito nesse vídeo, beleza? Um forte abraço, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Até o próximo vídeo e tchau!